de tudo quanto Deus tem assim feito no nosso meio, na nossa vida. A mensagem que eu trago nessa noite da parte de Deus é uma mensagem que é como se eu fosse fazer uma transcrição de coisas que aconteceram aqui nessa noite e coisas que estão acontecendo ao longo da nossa caminhada como comunidade, como Igreja de Jesus, como discípulos do Senhor Jesus. Eu me encontro, e você também, com certeza, ao ser ministrado nessa noite por essa palavra, nós iremos nos encontrar em cada parte dessa mensagem, dessa palavra. Eu dei como tema impactando a sociedade, discípulos impactando a sociedade, o lugar que vivemos, a cidade. Temos visto, de fato, isso acontecer no nosso meio, temos visto a igreja agindo de maneira que gera impacto, gera transformação em vida de pessoas, um papel da igreja sendo de fato igreja, o evangelho sendo de fato anunciado e pessoas sendo alcançadas por essa graça de Deus. Eu quero fazer a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 36, eu leio do 36 ao 47, O livro de Atos, ele inicia com Jesus, conversando com seus discípulos, depois da sua ressurreição, antes de subir aos céus, onde ele dá a palavra para os seus discípulos, direcionando ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder, e após Jesus subir aos céus, esses discípulos ali ficam à escolha de um diácono. Diz que 120 pessoas estavam reunidas orando, e vem um impacto muito grande, que no dia do Pentecostes vem a vinda do Espírito Santo, e todos são cheios do Espírito Santo, é o batismo ali naquele momento, e começam a falar em outras línguas, e isso gerou zombaria, isso gerou um monte de coisas negativas a respeito daquilo que estava acontecendo. E quando Pedro se levanta com a pregação do Evangelho, falando a respeito do Evangelho, que é anunciando a Jesus para aquele povo e mostrando que de fato já estava acontecendo, que já era uma promessa e que aquilo se cumpriu, e trouxe as escrituras explanadas ali. E dando seguimento a isto, Pedro, no seu discurso, no versículo 36 a seguir de Atos capítulo 2, diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso é um processo lindo da Igreja de Jesus. Isso é um processo maravilhoso da Igreja de Jesus, que ele é desenvolvido pelo Evangelho. O Evangelho sempre será o poder para a transformação,
para a salvação de vidas. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz Paulo: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é anunciado, não há vergonha, não há medo. Alguém já disse: não me envergonho do Evangelho, né? E às vezes a situação do meio evangélico não tem a ver com o Evangelho, mas tem a ver com os evangélicos. Às vezes, algumas vergonhas, não é vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o que transforma. Os evangélicos que não se adaptam à transformação, que não aceitam as transformações, às vezes é motivo de vergonha. As boas notícias do Evangelho não são sobre nós. As boas notícias do Evangelho são sobre Jesus. As boas notícias do Evangelho não são sobre o que fazemos, mas sobre o que Jesus está fazendo em nós e através de nós. A primeira mensagem pregada por Jesus em Marcos foi o chamando ao homem ao arrependimento. Primeira mensagem, primeira palavra que Jesus prega. A mensagem chama o homem ao arrependimento. Pedro, depois da pregação, o povo pergunta: o que fazer? Qual orientação seguir? O que vou fazer da minha vida? E a resposta aponta para arrependimento. Arrependam-se. Sendo que naquele dia cerca de 3.000 pessoas rendidas a Cristo. Todas tendo suas vidas transformadas, não mais sendo frequentadora, não mais dentro de uma agenda religiosa, mas agora discípulos que brilham por onde passam, ou seja, discípulos impactando a sociedade. Ao ponto que diz o texto, verso 47 que lemos, diz que o Senhor ali, que o povo louvavam a Deus e caiu na graça, caiu na simpatia de todo o povo. Era um povo que era simpático, que era agradável, era um povo que era bom estar com eles. Uma certa época da minha vida, logo no início da minha fé, eu converti, entreguei minha vida ao Senhor Jesus, só que eu, por natureza, muito fechado. E um amigo meu me convidou a ir uma festa na casa dele, em um sítio, e eu fui. Mas era aquela coisa do religioso que, porque estava com aquele meio de pessoas, não sorria, não conversava. E eu tive o desprazer, eu já contei isso em outras oportunidades aqui, de ouvir desse amigo. Ele olhou para mim e falou assim: cara, para eu me transformar um religioso assim como você, eu não quero. E eu saí dali como que Jesus estava comigo, que aquilo era uma palavra do diabo, que o diabo faz isso mesmo, certo? Que ali eu era o inimigo tentando me derrubar. Era um cristão preso à religião, um evangelho cheio de coisas do que fazer e que não fazer, e que deixou de mostrar a luz de Cristo naquele lugar. Os discípulos da comunidade videira, a gente percebe que a cada dia tem buscado servir pessoas, envolvendo-se em ministério, pregando o evangelho, impactando a sociedade. Gente, eu muito me alegro quando eu vejo aqui, eu posso citar alguns, mas não tem como citar todos, porque são muitos ministérios e são muitas pessoas envolvidas. E quando eu busquei esse tema, discípulos impactando a sociedade, eu olhei em volta do lugar que eu convivo, da comunidade que eu vivo, do lugar onde eu tenho comunhão. E eu comecei a ver detalhes do impacto que ações de discípulos têm causado nessa geração, no nosso meio, né? A gente vê que pessoas, discípulos aqui, as coisas não acontecem por meio de uma pessoa. As coisas acontecem por meio de uma igreja, representada assim por várias pessoas, vários ministérios, várias habilidades desenvolvidas. Então, a gente olha aqui, eu vejo uma recepção. Você entra na comunidade videira, tem pessoas que não apenas recepcionam você, mas que antes mesmo do início daquilo, essas pessoas oraram pela sua vida. Essas pessoas estão orando por você. Então, há coisas acontecendo que geram impacto, ou seja, coisas acontecendo que você já é impactado ao entrar neste lugar. Você já é impactado a ser recepcionado neste lugar. Existem pessoas assim, a recepção lado a lado com a diaconia, ajeitando, arrumando, produzindo coisas.
E as coisas vão se encaixando e as pessoas chegam e terminam sendo de alguma forma impactadas. A gente ouve nos corredores, após uma celebração, ou mesmo depois, as pessoas falando, agradecidos pela recepção, pela organização, pela vida das pessoas, pela entrega, pela palavra que recebeu, pelo sorriso que ali foi dado. A gente vê ministérios como foi passado aqui o vídeo, entre amigas, pessoas se determinam, pessoas se dedicam e vão ali e servem as pessoas no sertão. E recebe algumas mulheres no sertão, e aquelas mulheres são impactadas, não apenas com a vida daquelas pessoas que ali estavam, mas com o evangelho transformador de Jesus Cristo. A gente vê aqui o Ministério de Ação Social, produzindo impacto em famílias que estão, como disse o pastor Lucas, em casas e famílias que não sabem se tem o pão de hoje, que não sabe se terá o pão de amanhã, que dorme sem saber se amanhã vai comer alguma coisa, e a igreja causando impacto, levando alimentos, a igreja ofertando, a igreja doando, a igreja contribuindo para que essas coisas elas diminuam, porque não podemos resolver todo o problema da humanidade. É aquela história do beija-flor em uma floresta incendiando. Quando os animais começaram a correr, e corre o leão, o urso, o girafa, tudo começa a correr com medo daquele ali, para aquele fogo não queimasse. E no meio daquela ali tem um beija-flor indo no lago e pegando água e jogando no incêndio. Jogando a água no incêndio. Um dos animais naquela história pergunta: você acha que você vai resolver o problema apenas com essas gotas d'água? E o beija-flor, claro que é uma história que beija-flor não fala. E o beija-flor disse o seguinte: eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizesse a sua parte, o incêndio seria apagado. Mas eles optaram por correr. A gente vê a igreja aqui, as pessoas, cada um fazendo a sua parte, o louvor, os missionários, líderes de conexões, Videira Kids, Videira Café. E muitos outros, pessoas impactando, e pessoas sendo impactadas pelo Evangelho, transformadas pelo Espírito Santo, que é a história. Se eu fosse escrever algo sobre a comunidade, se eu fosse escrever um capítulo sobre a comunidade, eu escreveria uma comunidade que está impactando gerações, através da vida de muitas pessoas aqui nesse lugar. E nesta noite o desejo do meu coração é que o Espírito Santo queime em seu coração, de maneira que fique a marca de Jesus, de Cristo em você. Mas a gente se pergunta, como começa isso? A gente quer muito impactar, a gente quer muito ser um instrumento de transformação na vida de pessoas, um instrumento de transformação numa cidade, um instrumento de transformação dos meus vizinhos, um instrumento de transformação na família. Nós queremos ser algo significativo para a vida de pessoas. Nós temos o Evangelho, nós temos a palavra de Deus, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que dá esperança. E olhamos às vezes em volta, reportagens anunciando que o Evangelho tem crescido, que abre igrejas e mais igrejas. E o impacto, de forma positiva, uma confirmação disso, passa por um processo, assim como qualquer coisa na minha vida e na sua vida. E nós, observando o texto aqui, quando Pedro está aqui dizendo, portanto, portanto é uma conclusão daquilo que ele narrou anteriormente. E ele fala, portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E a palavra não é fácil, é uma palavra de acusação. É uma palavra de culpa. Vocês foram os culpados. Este Jesus, a quem que todo mundo fique sabendo. E a primeira coisa que acontece aqui, na história daqueles que vão dedicar a sua vida a servir a Deus, é aceitar a palavra. É receber a palavra.
É reconhecer que no momento da minha vida, da sua vida, da nossa história, que vivemos, que andamos, nascemos, fazemos coisas rejeitando Jesus, como foi Israel. A Bíblia diz no livro de João que veio para os seus, mas os seus não quiseram, tinha liberdade de querer. Mas a todos quantos o aceitaram, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aceitar a palavra é você reconhecer que há uma culpa. É você reconhecer que de fato você contribuiu. A morte de Jesus foi por causa do meu, foi por causa do seu pecado. Jesus morreu pelo pecado de todos. É reconhecer a participação na morte de Jesus. Não veja em Atos capítulo 2, no versículo 22, diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhe foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Ele está dizendo aqui, vocês o mataram, vocês o entregaram, né? E essas pessoas estão ali agora tratando com a história do passado delas. Elas estão ali agora sendo expostas àquilo que elas o fizeram. E essas pessoas reconhecem que elas participaram, porque senão a conversa ali de Pedro teria sido encerrada. Senão a resposta deles não seria a que eles dão no verso 37 do capítulo 2. Quando ouviram isso, quando ficaram, tomaram conhecimento de coisas que já sabiam, porque o texto diz, vocês viram, vocês presenciaram as coisas aconteceram. Mas quando receberam a palavra que disse, vocês, Jesus foi por causa de vocês, aquele lugar era para vocês, eles reconhecem que precisam fazer algo, mas não sabiam o que. Eles perguntam. E diz que eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos, eles fazem uma pergunta de forma geral assim, e agora, o que faremos? É reconhecer que de alguma forma precisa ser feito algo, mas eu não tenho uma resposta. Eu preciso tomar uma decisão, mas eu não tenho uma resposta. E eles ali estão diante dessa situação, sendo expostos a tudo aquilo quanto eles vivenciaram em toda a sua história. E Pedro está trazendo primeiro a história deles, trazendo a responsabilidade deles. E eles começam a reconhecer coisas essenciais, necessárias para a vida. Reconhecer que rejeitaram a Jesus com a vida. Reconhecer que participaram da morte. Reconhecer o senhorio de Cristo, reconhecer que precisava fazer algo. Não haverá mudanças nem na minha vida, nem na sua vida, se não houver arrependimento. Entramos em celebrações, saímos de celebrações, viemos à frente, recebemos orações. Pastor Niles vem tratando na macro de algumas coisas, sobre perdão, sobre relacionamento, sobre suportar. Fernanda falou na quinta-feira aqui algo sobre o perdoar. E a gente, nos lugares onde mais conflitos nós encontramos na nossa vida, é na família, é naqueles que estão mais próximos de nós. Porque a gente não fere as pessoas. Você está aqui e não conhece ninguém, impossível você ferir alguém que você não tem nenhum relacionamento com ele. Nós só ferimos as pessoas que estão mais próximas de nós, e nós só somos feridos também por elas. Uma pessoa na rua, no nosso local de trabalho, pode até dizer algo que nos ofenda, mas nós não ficamos feridos, porque sei lá quem é ele. Mas quando é alguém que anda conosco, quando é alguém que está com a gente, quando é alguém que moramos na mesma casa, quando é alguém que caminhamos junto, quando é alguém que é filho do mesmo pai, da mesma mãe, então, logo você, logo gera um machucar. E aí a gente ouve essas palavras de perdoe, e sai daqui, e a vida continua do jeito que está, porque sem arrependimento não há mudança de vida.
continua tratando a vida da mesma jeito, do mesma história. E a falta de perdão, que não é a mensagem, mas a falta de perdão, ela traz muitas complicações, porque a Bíblia diz que nós seremos, se não perdoar, nós seremos entregues aos verdugos, aos atormentadores, e dias menos dias, as pessoas estão vivendo dentro de locais, ouvindo palavras, sendo direcionados, mas não aceitam a palavra. E nessa noite, você precisa dizer para você mesmo, a palavra é comigo, Deus está falando comigo, Deus está cuidando da minha vida, eu preciso abrir os meus olhos, a palavra é com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, a palavra é com você. É com você. É com sua história. É com a sua história. É com as suas emoções desequilibradas. É com os seus sentimentos de ódio, de vingança. A palavra é com você. Aceite a palavra. Mas o que acontece? Por que as coisas acontecem assim, vai em volta? O que é que acontece em volta? É porque, queridos, nem todos. O texto diz no versículo 41 de Atos, o texto diz claramente que os que aceitaram a mensagem foram batizados. Olha, não tinha só aquela quantidade de pessoas. Aquelas pessoas citadas foram as pessoas que aceitaram. Tinham outras pessoas ali. Não tinha só aquele número que ali foi visto. Não tinha só aquelas pessoas, tinham outras. Nem todos usufruem e passam por esse processo para causar impacto nessa geração. Apenas aqueles que aceitaram a palavra e assumiram publicamente sua fé em Jesus, porque o texto diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados. O que é ser batizado? A Isabela hoje, ela está por aí em algum lugar, ali já vi, Isabela hoje foi batizada. Mas qual o processo para que ela fosse conduzida até o momento de, com um frio desse, entrar naquela piscina? Qual o processo? Alguém no lugar disse, você vai ser batizado porque você vai ser salvo. Isso não é a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz, quem crer e for batizado. Então, ser batizado é uma consequência daquele que crê em Jesus, não ao contrário. Mas só que no momento que ela faz isso, que é um ato público, que familiares, que igreja, que pessoas estão vindo, ela está ali naquele fato, assumindo que de fato ela é de Jesus. Assumindo que naquele momento de fato ela não viverá mais para si mesma, mas viverá para Deus. Mas não encerra por aí. Mas não para por aí o processo de uma vida cristã e daqueles que são movidos pela graça e pelo Espírito Santo. Não para simplesmente pelo fato de um apelo e a pessoa vir aqui se render e chorar e se quebrantar e voltar para casa. Não para pelo fato de se convencer por meio das escrituras, dos ensinos, do cuidado e pedir para ser batizado. Não para por aí. A vida cristã não é uma vida de uma ou duas fases. Não. Ela tem várias fases, tudo para o crescimento, para a maturidade da minha vida. Mas por que, gente? Porque as pessoas hoje escolhem viver sem Deus. As pessoas escolhem hoje viver distante. As pessoas escolhem não assumirem, por meio do batismo, esse ato público, não assumirem que eu morri com Cristo, com Ele eu ressuscito. Eu sei que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu vou ali não apenas por um rito, por algo religioso, mas eu vou ali por manifestação da graça, para que a minha vida seja um impacto na vida de outras pessoas. Eu me rendo, eu cumpro a palavra, eu aceito a palavra. Não apenas a minha entrega de receber a Jesus como Senhor da minha vida, mas agora andar nos passos que Ele já predeterminou para que eu andasse. É por isso que alguém vai e se batiza. Mas muitos têm recuado. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo,
mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más e seriam manifestas quando chegasse luz. É por isso que há muita dificuldade de pessoas assentarem em cadeiras ou em bancos de lugares e ouvir a mensagem, porque a mensagem, como eu disse há alguns minutos aqui, a mensagem não é para outros, a mensagem é para você, é com você. A exposição é da sua vida, a história é a sua história. E muitas pessoas, quando a luz vai se manifestando, essas pessoas não vêm para a luz por causa das suas obras, não recebem a graça de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas essa graça é dispensada, essa graça é rejeitada, elas não sabem como andar. Alguns se escondem, outros inventam desculpas, vão se isolando da comunhão. Quem é o líder aqui que já não percebeu isso na sua comunhão, na sua conexão, no seu grupo? Que tem pessoas que, de fato, quando você senta num grupo, num discipulado, quando você senta para tratar de assuntos da vida, do dia a dia, do pecado, elas começam a se sentirem cobradas. E elas começam a se afastarem do convívio e da comunhão. Eu sei que tem muitos líderes aqui vivendo esse tipo de coisas com seus discípulos. Pessoas que estão a cada dia se ausentando. Não tem um tempo, eu viajei, eu adoeci, quebrei a perna, o papagaio morreu, o gato sumiu. Histórias várias. Para ir se afastando, para ir se afastando, para ir se afastando. Mas sabe o que é isso? Pessoas que escolhem viver nos seus próprios caminhos. Pessoas que escolhem viver segundo os seus próprios corações, segundo os seus próprios desejos. Mas só há um caminho, e o caminho é Jesus. Fora de Jesus, todo passo que você der vai ser um passo em falso. O caminho é Jesus. Reconhecer quem de fato somos diante de Deus, assumirmos que somos pecadores, não irá nos eliminar do convívio, querido. Às vezes as pessoas omitem coisas porque pensam que vão ser eliminados, ao contrário, seremos inclusos em uma família. Eu fui por um bom tempo um homem cheio de máscaras. Eu tentava mostrar-me forte, a aparência de aquele que supera tudo, todavia um homem morrendo por dentro, todavia um homem destruído, não apenas internamente, mas no seu exterior, nas coisas que envolvia a vida, como família, como vida pessoal, como relacionamento com pessoas, com tudo estragado. O orgulho impedia de ser verdadeiro. O orgulho impedia de dizer diante das pessoas, de contar a minha história, de falar os meus pecados. Então era muito mais fácil manter uma imagem de vítimas, manter uma imagem de uma pessoa de fé, manter uma imagem de uma boa pessoa, de uma pessoa bem paciente, o que eu venho descobrindo em alguns dias, em alguns casos, que eu não sou tão paciente quanto pareço. Mas eu me escondia por detrás de uma máscara de história, né? Quem de fato eu era, mas construí uma imagem, sem querer assumir que sou um pecador, sujo, que não acreditava no amor, que não acreditava que de fato que as pessoas amavam. E para receber o amor da igreja, o cuidado da igreja, eu dei muito trabalho. Porque eu já tinha algo criado na minha mente. Quando eu começasse a contar as coisas da história da minha vida, as pessoas iriam me rejeitar. É isso que no mundo acontece. As pessoas se afastam. As pessoas ficam longe de você. No mundo é assim. Então é melhor esconder minha história. E eu vivi isso por muito tempo, até que um dia a luz chegou, e eu descobri que eu sou pecador, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e vivo debaixo dessa graça, dessa luz. As pessoas que estão aqui na conexão comigo, elas sabem, elas ouvem. Outro dia o pastor Mateus falou, depois de eu contar algo que aconteceu no meu lar, depois de eu confessar um pecado, de uma atitude grosseira minha, e lá tinha um visitante. E o pastor Mateus falou, não me lembro bem detalhadamente como foi, ele falou, está vendo aí, o Wellington é um pastor. Mas eu não tenho problema com o que a pessoa pensa a respeito daquilo que eu estou falando. Infelizmente, algumas pessoas vão ter problema com aquilo que eu já estou liberto, que eu fui curado, que eu fui perdoado. E elas carregam aquele problema para elas, que deveriam carregar não o problema, mas a situação de cura e de libertação.
Eu jamais contaria. Se eu não tivesse esse contato com a igreja, com pessoas, eu jamais contaria situações da minha vida. O processo cristão, ele não se conclui na decisão de aceitar a palavra, arrepender-se, confessar, batizar-se. Jesus continua nos levando a impactarmos na sociedade. As coisas não acontecem por acaso. E a gente vê aqui alguns exemplos, eu vou aqui resumir. Jesus, no momento que a pessoa toma a decisão de entregar a vida para Jesus, no momento que a pessoa, com o impacto disso, com a transformação, ele dá sequência à sua caminhada de vida com Jesus. Ele não tem mais o que pensar se vai fazer o que a Bíblia diz para fazer. Ele apenas pergunta: o que é que eu tenho de fazer agora? O que é que eu tenho de mudar agora? Qual é o meu próximo passo? Como será agora a minha condição de vida? E os discípulos aqui, ele tem algumas coisas. A Bíblia diz que eles estavam eles dedicavam ao ensino dos apóstolos. Estão vivendo como discípulos. Você apenas não entrega a sua vida para Jesus. Você apenas não desce as águas, como foi hoje o caso da Isabela, e encerrou. Toda quinta e todo domingo, ela pega a Bíblia, vem aqui, ouve um pregador, e ela anda vivendo como se isso aqui fosse um supermercado, onde a gente pega o carrinho de compras e pega as mercadorias que a gente quer pegar, ou as que a gente pode comprar, e cada um paga a sua conta, e cada um vai para a sua casa, isso é supermercado. Ela também não está se associando a um clube, onde as pessoas entram, reservam a sua mesa, escolhem o melhor lugar da piscina, da área, seja lá o que for, e ela ali juntamente com a sua família, ou com, quem sabe até a sós, ela ali vai vivendo, desfruta de manhã até de tarde, pega a sua sacola, a sua bolsa e vai embora. Não, o nome disso não é igreja. Onde vem buscar alguma coisa e vai embora. Onde termina a celebração e as pessoas não se relacionam entre si. Onde termina aqui a pessoa, aquele que tem uma Bíblia, pega, bota debaixo do braço, entra no seu carro e vai embora, e ninguém sabe nem o nome, nem de onde veio, não sabe nada da história. Não, o nome disso não é igreja. A igreja, ela tem um processo de discipulado. A igreja é chamada a sermos discípulos de Jesus. A igreja, Jesus não mandou a gente fazer crentes, pessoas que apenas creiam. Jesus mandou que a igreja fizesse discípulos. Fazer discípulos de todas as nações, ensinando a praticar, a guardar, ensinando a viver aquilo na vida, a vivenciar a história na vida, ensinando a amar, a respeitar, ensinando a viver com temor, ensinando a servir a Deus, ensinando a servir o próximo, ensinando a orar, ensinando a ler as Escrituras, ensinando a ler a Bíblia, ensinando a fazer um devocional. Ensinamos a lidar com as dificuldades da vida. Você que está aqui nessa noite, você não está em um clube onde ninguém se importa com você. Esta igreja, a igreja bíblica de Jesus, eu digo esta igreja também como comunidade videira, seguindo esses princípios, esta igreja se importa com você. Essa igreja se preocupa com a sua vida. Várias pessoas, recentemente visitamos a casa de uma pessoa, essa pessoa, estou jantando com ela, eu sei que é um cristão de outra denominação, eu estou jantando e estou vendo a criança e pergunto: e como é que está a vida com a igreja? Não, nós já temos mais de 1 ano que não estamos mais indo à igreja. Aí eu fui, aí coloquei um pedaço de aipim, comi, falei, legal, interessante isso aí, pá. E como é que fica a criança, assim? A gente está meio preocupado, mas também ninguém nunca procurou a gente. Pasmem, que isso parece via de regra em algum lugar. Ninguém sabe meu nome. Estou ali há 3 anos e não conheço ninguém. Eu e você precisamos de ter um lugar onde tenham pessoas que possamos mandar uma mensagem de WhatsApp. Orem por mim. E do outro lado alguém diz: eu vou orar por você. Eu e você precisamos ter alguém para, no momento das aflições naturais da vida, de várias formas aconteçam, possamos encontrar alguém, possamos encontrar um lugar onde possamos dizer: eu pequei, eu estou precisando de ajuda, eu estou vivendo errado, eu vou me separar. Porque às vezes a história não começa
As pessoas não contam a história quando as coisas começam, quando os sinais aparecem, quando a falta de união aparece na casa, quando há brigas se repetindo, não. A história chega para a gente na última página do livro. Conclusão: quero me separar. Como? Não, já tem 8 anos. Sério? A história não é apresentada. Por quê? Porque não há relacionamento, não é amizade, não há apoio. As pessoas estão com medo. Mas o Espírito Santo de Deus convida a mim e a você nessa noite para sermos abertos, para nos permitir sermos tocados de verdade. Porque muitas pessoas, elas não se permitem, gente. Parece o sabonete, você consegue tomar banho e segurar o sabonete, ele escorrega. E se você firmar muito, você machuca, aperta, deixa manchas. E o amor não machuca, não deixa manchas, o amor toca. Muitas pessoas, talvez algumas delas aqui nessa noite, não têm se permitido ser tocado pela graça de Deus através da vida de uma pessoa. E quando vem contar uma história, conta a última página do livro. Tudo já desmoronou. Quantas vezes as pessoas vêm conversar, e eu já teve casos meus de eu ir tratar de assuntos meus, e a pessoa fala para mim, pô, cara, se tivesse contado isso antes, já teríamos resolvido. Mas agora, não sei nem o que te falar, vamos orar. E graças a Deus que a graça foi derramada, a misericórdia foi alcançada e as coisas foram chegando para o lugar. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é dessa forma. Então, precisa ter dedicação. Porque nós aprendemos com os testemunhos, muitas vezes somos curados com as histórias de vida, quando estamos assim, nos dedicando. A comunhão não é para cumprir uma agenda, não é estarmos juntos por uma agenda. Você não marca um café por causa de uma agenda, se for assim é horrível. Você encontrar com alguém que existe uma agenda para você fazer, não é por obrigação, mas por vontade própria, por entendimento, por compartilhar do mesmo Espírito. Há um Espírito movendo a vida da igreja, e nós compartilhamos desse mesmo Espírito. Notem que no texto de Atos, no capítulo 2, o verso 44, diz, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É pelo Espírito que move a gente, orar juntos, ore uns pelos outros, ajudar na necessidade dos outros. Claro que para isto é necessário que aquele que está com dificuldade fale, e não fique murmurando pelos cantos. Não se restrinja a reuniões no templo, mas no dia a dia. E por último, o amor entre os discípulos. O texto que eu concluo a mensagem de Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O amor entre os discípulos causou impacto na igreja naquela época. O amor entre os discípulos é o que causa o impacto de transformação na igreja, na época que vivemos hoje, no lugar onde somos plantados para servir, para frutificar nesse lugar. O testemunho entre os judeus era poderoso, não apenas em função dos milagres realizados pelos apóstolos, mas também pelo amor dos membros da comunidade, tinha um pelos outros e pelo seu serviço. Aquilo gerou impacto. Essas pessoas são diferentes. Não é porque são boazinhas, não é porque são bem comportadas, não é porque são religiosas, é porque a graça desceu, o Espírito foi derramado, e toda atuação minha e sua não é mais nossa, é de Jesus. Toda ação minha e sua. E Jesus continua a operar no meio do discípulo. Mas quantos dias é essa operação de Jesus? Como é que acontece esse mover de Deus? E o texto diz, todos os dias. Diga, todos os dias. Aleluia. Todos os dias haverá algo novo da parte de Deus na nossa história. Todos os dias. Diz que todos os dias eles estavam juntos, todos os dias eles estavam reunidos, todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias, aleluia, todos os dias. Deus acrescentava diariamente. O seu chamado não é para fazer parte de um lugar, mas para fazer parte de uma família. O seu chamado não é para fazer parte de um lugar, mas é para fazer parte de uma família. Não é ser sócio de um clube, mas para fazer parte de uma família. Não é um supermercado, mas para fazer parte de uma família. Você não será mais visto como um estranho.
como um forasteiro, um intruso, mas você será visto como concidadão dos santos e da família de Deus. E é bem possível que tenhamos dificuldades com nossos relacionamentos familiares. É bem possível que pessoas aqui não mais acreditam em família, não mais acreditam em igreja, mas Deus, por graça e por misericórdia, trouxe você aqui nessa noite para falar essas coisas para você. Que você pode ser uma ferramenta, um canal de Deus para impactar esta nação. Como discípulos de Jesus, dentro dos propósitos de Deus, nesses princípios estabelecidos por Deus para a minha história e para a sua história. Aceitar a palavra de Deus, viver como discípulo e o amor entre os irmãos são marcas de uma comunidade que produz impacto na sociedade. Venha fazer parte desta comunidade, venha fazer parte desta família. A palavra diz, e eu concluo com o aceitar a palavra. A palavra diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Quantas pessoas pecaram? Todos. Que o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e Paulo ainda acrescenta, dos quais eu sou o principal, eu estou na frente de todo mundo. Que não há remissão de pecado sem arrependimento, que o pecado entrou no mundo pela desobediência de um homem, e assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Mas pela obediência de um homem, a imensa graça de Deus reinará em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Isso é tudo que a palavra diz e você aceita isso. Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não há mais culpa. É como num tribunal, e lá e termina, e o júri decide, e o juiz vai ler a sentença e diz, absolvido. Não há condenação, mas a prática foi horrível. Sim, o pecado é horrível, o pecado machuca, o pecado mata. Mas aquele que advogou a seu respeito tem o poder de perdoar. E é Ele quem dá a sentença, você está perdoado. Não há condenação. Quem nele somos nova criatura, diz todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Convido você a se colocar de pé. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo, diga tudo. Você vê como a Bíblia ela é completa? Ela fala todos. Ela não, todos pecaram. Todos os que criam serão salvos. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Por que você ainda insiste em ser o velho homem? Por que você ainda insiste em ser a velha mulher? Por que você ainda insiste e resiste à palavra que vai ao seu coração? O que faz você resistir a não se render-se à palavra? Perguntas que só você e Deus têm as respostas. Os primeiros cristãos reconheceram-se pecadores e tiveram suas vidas transformadas. Feche seus olhos. No seu coração você deseja, que diz que o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. E que Deus tem uma família. E você passa a ser incluído, faz uma inclusão na família de Deus. Eu não sei que tipo de situação você tem familiar, mas é uma noite também de romper conflitos na família, e você pode sair do seu lugar para receber essa força da graça de Deus pelo Espírito Santo sobre você, e as coisas começarem a mudar. Que essa palavra tenha produzido um impacto transformador no coração de você jovem, você adolescente, você senhor, você senhora. Que essa palavra possa produzir um impacto que você, porque o encontro com Deus, o encontro com a palavra, o entregar a vida a Jesus, o se comprometer em seguir aquilo que Deus determina,
é o que faz de você nunca mais ser a mesma pessoa. Nunca mais ser o mesmo homem, ser o mesmo marido, ser a mesma esposa, ser o mesmo filho, a mesma filha, o mesmo irmão, a mesma irmã, o mesmo amigo, o mesmo discípulo. Quem vem a Jesus nunca mais voltará do mesmo jeito. Creia nisto, pelo amor de Deus. Você que tem dificuldade de assumir a sua fé, crer. A Bíblia diz que com o coração se crer para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação, para a libertação, para a cura. E se você tem no coração esse desejo de fazer isso nessa noite, eu também convido você a sair deste lugar. A sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero, de fato, talvez você não tenha entendido até hoje, o que significa viver em Deus. Viver para Deus. Viver com Deus. A banda vai estar tocando um louvor. E você que até hoje também nunca se decidiu a fazer parte da igreja, você é um frequentador, mas nunca se decidiu a fazer parte de um ministério, de um serviço, e quer ser um canal também que vai impactar nos lugares através da vida pelo Espírito Santo, também você saia do seu lugar. E tantos outros quantos aqui o quiserem, também no momento que nós estivermos cantando aqui, você pode sair do seu lugar. Tudo é sobre ti, Jesus. Tudo é por ti, Jesus, meu Salvador. Tudo é para ti, Jesus. Tudo é em ti, Jesus, meu Salvador. Sobre ti, Jesus, tudo é por ti, Jesus, meu Salvador, tudo é para
meu Salvador, tudo é para ti, Jesus, tudo é em ti, Jesus, meu Salvador. Discípulos impactando a sociedade. E eu olho aqui à frente uma geração de discípulos dizendo sim a Jesus. Sim, eu quero ser discípulo. Uma geração de pessoas reconhecendo o senhorio de Jesus. Eu olho aqui e vejo à minha frente pessoas que já foram batizadas, que já têm uma caminhada com Jesus, mas que entenderam que não é só o fato de ser batizado, não é só o fato de dizer eu entrego a minha vida para Jesus, mas é o fato de dizer eu quero ser um discípulo. A partir de amanhã eu vou perguntar o que vou fazer com a minha história e com a minha vida. Lucas, Cláudio, que estão aqui à frente, por favor, coloquem as mãos sobre estes, orem por estes. Ainda você que está aí no seu lugar, querendo ouvir, venha dizendo: eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ser uma discípula do Senhor. Eu não me conformo apenas em sentar na celebração, eu quero impactar essa geração. Senhor Jesus, Pai, meu Pai, nosso Pai, santo é o teu nome. Aqui estão estes aqui, Senhor, dizendo que querem ser discípulos de Jesus, querem fazer parte de uma geração que vai impactar na sociedade. Aqui tem estes dizendo diante do Senhor que não querem simplesmente ter um lugar para reunir, mas querem ter um lugar para serem apoiados, para apoiar outros, para manifestar da tua graça, do teu poder, à luz do Evangelho, da boa notícia. Sabemos que há impedimentos, as coisas que o prendem, mas nesse momento nós estamos colocando diante do Senhor cada coração aqui na frente diante do Senhor, cada vida aqui diante do Senhor, cada conflito que estão sendo apresentados, conflitos de incredulidade, de não crer no amor, assim como eu tive por muito tempo da minha vida, de não crer na família, de não crer nos irmãos, de não crer na igreja. Traz cura agora, Pai, assim como trouxe para a minha vida. Traz cura para estas pessoas nessa noite. Que essa palavra, que é a tua, que é direcionada pelo Senhor, cause um impacto transformador na vida de todos estes, Pai. Assim oramos, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos encerrando a noite de hoje. Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória, uma semana cheia da graça e da presença do Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui os legendários.